Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então estou aqui, queria desejar um bom retorno para vocês, né? Torcer para que logo logo a gente esteja junto aí, né? Tô com saudades e logo logo estaremos juntos, tá? Mas por enquanto a gente vai fazendo essas aulas nesse estilo aqui, vou mandando um vídeo, fazendo alguns comentários, explicando, passando as atividades para vocês. Pode ser assim? Bom, vamos lá então. Processos de transmissão de calor, ok? Então nós já vimos lá em aulas anteriores, né, que calor é uma forma de energia que passa sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Agora, como isso acontece? Existem três processos principais, ok? Vamos lá. Primeiro processo, enfim, minha imagem acabou atrapalhando um pouquinho aqui, né? Ó, mas são três. Certo? Então, nós vamos começar pela condução. Um exemplo assim simples de condução seria você pegar um objeto metálico, ó, coloca aqui na brasa, deixa um tempinho ali, vai ficar quente pra caramba, né? Isso é condução. Convecção é o que acontece dentro da geladeira. Então, o ar mais quente, o ar mais frio desce, o ar mais quente sobe, e esse processo de convecção acontece na geladeira. E a radiação térmica ou irradiação térmica seria um processo de aquecimento através da luz do sol, por exemplo. Outras luzes também, outros tipos de radiações também podem provocar aquecimento, mas basicamente, né, o exemplo principal seria o sol. Ok? Vamos começar então com a condução. Bom, a condução vai sendo passada de partícula para partícula. Tá? Então, cada partícula vai ficando mais agitada conforme recebe mais energia, ela vai passando para outra, que vai passando para outra, e esse processo vai se repetindo até que ficar bem quente. Né? Então, começou esquentando aqui, as partículas aqui ficaram mais agitadas e foi sendo transferido. Ok? Vácuo. Vácuo é a ausência total de matéria, então esse processo não poderia existir no vácuo. Ok? Eu preciso ter partículas, preciso ter moléculas, átomos aqui para que uma vá passando para a outra. Ok? Então, aqui eu teria um exemplo, né? Se eu vou soltando, ah, deixa eu colocar aqui um ponteirinho, um pirulito. Então, conforme eu vou aquecendo, né? Eu vou aquecendo aqui, e aí o calor vai se propagando de um ponto para o outro. Tá vendo? Desse jeito que vai derrubando aqui Até tem uma proposta de um experimento parecido com esse, depois se vocês quiserem fazer. Ok? Ó, até que vai chegar lá no final. Ok? Então, esse é um exemplo de condução de calor. Outra simulação aqui é essa também. Ó. Lembra que temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas? As partículas aqui, ó, que estão em contato com a chama, ficam mais agitadas. Aí vai passando, até que vai ficando tudo quente, né? Quem que nunca queimou aí a mão, o dedo numa colher que acabou esquecendo numa panela quente, né? Se essa colher for de madeira, não tem problema, porque a madeira conduz muito mal o calor, né? Mas os metais em geral conduzem bem, então você vai queimar a mão justamente por esse processo de condução. De novo, né? Então a definição mesmo de partícula para partícula, né? Aqui também mais uma simulaçãozinha, uma vai ficando mais agitada e vai passando para outra, certo? Aplicações, né? Uma que é bem interessante aqui é a do iglu. Porque quando você pensa numa casinha de gelo, você fala, nossa, é frio pra caramba lá dentro, né? Porque você já está num lugar que é muito frio. E ainda você tem uma casa feita de gelo, então você imagina que lá dentro esteja muito frio. Mas isso não acontece. O gelo é um péssimo condutor de energia, de calor. Então o que acontece? Se você faz uma fogueirinha lá dentro, acende uma lâmpada, alguma coisa que vai esquentando, esse calor que vai se formando, essa temperatura, né, esse aumento, essa energia interna aqui não consegue escapar. Justamente porque o gelo não vai derreter. Aí você pode falar, não, mas professor, mesmo assim vai estar frio, né? Mas se você está num lugar onde a temperatura é negativa, você conseguir deixar uns 10 graus aqui dentro, já está ótimo, né? Ou deixar zero, já seria ótimo, tá? Mas tudo isso porque o gelo é chamado de isolante, ele não conduz bem.
ele faz mais ou menos o papel de uma caixa térmica, uma garrafa térmica, eles são isolantes. Aí vem a convecção, ok? Também a convecção não pode ocorrer no vácuo, tá? Então o que acontece? Conforme você esquenta, vamos pegar um recipiente aqui com água, imagina a água. Você começa a esquentar, essa parte aqui de cima vai ficar mais fria e essa aqui vai ficar mais quente. A parte mais fria fica mais densa, entre aspas, mais pesada. Qual que é a tendência dela? Cair, descer. O que vai acontecer com a parte mais quente? Vai subir. E esse processo fica ocorrendo o tempo todo e aí você consegue aquecer o ambiente de uma maneira mais homogênea, né? Aquecer ou resfriar, né? Depende da situação. Nesse caso seria aquecer, tá bom? Então, mas eu preciso ter matéria, não pode ser no vácuo, tá? E também isso aqui não pode acontecer no sólido, né? Ele vai acontecer onde? Nos fluidos, que seriam os líquidos e gases, ok? Isso é muito comum para a formação de vento. Então, o ar que está mais próximo, aqui, ó, o ar que está mais próximo do chão, né, fica mais quente. O ar que está mais próximo do chão vai ficar mais quente. E o que está mais em cima fica mais frio e mais denso. Então, qual é a tendência dele? É descer. Então, tem até um exemplo bem interessante aqui, né, numa praia, né, numa região litorânea, mas também pode ser na beira de um lago, de um rio, isso acontece. Você vai durante o dia, a areia, você sente a brisa vindo da água para a região de terra. Já à noite se inverte. Por quê? Essa parte mais quente aqui, durante o dia, tem uma tendência do ar subir, sendo ocupado pelo ar mais frio. Então, o ar mais frio vai jogar esse ar mais quente aqui para cima. Então, toda hora esse ar frio acaba ocupando essa posição aqui. Então, você na praia, você sente o ar frio vindo da água para a areia. À noite muda, porque à noite a água fica mais fria, à noite a areia fica mais fria, né? Então, qual é a tendência? O ar quente subir e esse ar ocupar, o ar frio ocupar essa região aqui. E aí a brisa acaba invertendo, né? Mas ela sempre vai aparecer lá, porque sempre tem essa diferença de temperatura. Um outro exemplo também muito comum é a questão do ar-condicionado. É muito raro você ver um ar-condicionado na parte de baixo. O legal, o ideal, ele está na parte de cima. Por quê? Ele resfria o ar aqui, e esse ar fica mais pesadão, mais denso. Qual que é a tendência dele? Cair. Aí o ar, coitado, o ar quente não tem para onde ir, ele vai subir. Tá? E aí esse ar quente é resfriado, a hora que ele fica mais frio que o de baixo ele desce, e aí o processo fica se repetindo o tempo todo. Tá? Fica mais eficiente esse processo. Ok? Bom, a irradiação ou a radiação térmica. Ok? O principal meio de energia, de calor aqui, né, que nós temos na Terra é através da energia que vem do Sol. Só que entre o Sol e a Terra, você não tem partículas, você não tem, é vácuo. Então não teria como ocorrer condução ou convecção através para trazer a energia do Sol para cá. Tá? Mas ela vai usar esse processo aqui, a radiação, que nada mais é que a luz do Sol. Tá? E isso pode acontecer com qualquer onda eletromagnética. Por exemplo, se você ficar muito tempo falando no celular, encostado na orelha, você vai esquentar a sua orelha. E não é porque ela está encostado ali, porque você está apertando a orelha, não. Devido à radiação que está sendo recebida ali, ela pode provocar um aquecimento. Outro exemplo disso também é do micro-ondas. Ele não está usando uma chama para esquentar as coisas, ele está usando a radiação. Ok? E a grande vantagem da irradiação é dela ocorrer no vácuo. Tá? Então aqui, ó, o que está chegando e aquecendo a pessoa é uma forma de radiação, né? Ela não está sendo conduzida, a convecção está acontecendo aqui para cima, o ar quente está indo para cima. Então, o calor que ela sente aqui só pode ser desse processo de irradiação. O que aquece a Terra também, o que eu comentei, né? Ainda bem que nem toda a radiação que chega até a gente que chega até o planeta consegue chegar até a Terra, porque seria problemático, a atmosfera absorve ou reflete uma parte. Aqui mais exemplos, ó. A estufa é um excelente exemplo, ela deixa uma parte da radiação entrar, isso se transforma em calor lá dentro, né? Em aquecimento aqui, uma parte ela não deixa, só que daí ela não deixa o calor sair.
Então você acaba conseguindo controlar. Se você quiser deixar o ambiente um pouco mais aquecido, você consegue fazer isso. Seria mais ou menos a mesma coisa de você ter um carro, deixar um carro com os vidros fechados durante um dia que está muito quente, né? Se deixa no sol, vai acontecer esse processo, tá? De efeito estufa, ok? Aqui eu comentei do efeito estufa, né? Mas o efeito estufa é o exemplo do carro. A atmosfera faz o papel do vidro. Então, uma parte da radiação acaba sendo absorvida, a outra acaba sendo refletida. Essa atmosfera não deixa esse calor sair e ainda bem, para nossa sorte, nós temos uma temperatura muito agradável aqui na Terra para a existência de vida. O problema é que com os efeitos aí dos últimos anos, esse efeito estufa aumentou. Então, ele está segurando mais do que ele deveria. Por isso que a temperatura está aumentando. Mas, a princípio, se não tivesse efeito estufa, nós não teríamos vida aqui na Terra. Tá? Vocês terem ideia, Mercúrio não tem efeito estufa e a temperatura dele durante o dia é altíssima e durante a noite muito frio, né? Negativa, porque ele não tem efeito estufa. Então, graças ao efeito estufa, nós temos vida aqui na Terra. Está acabando já, ó. Processos de transferência de calor, eles podem acontecer os três ao mesmo tempo. Ó. Aqui eu tenho o fogo, que é o processo de irradiação. Aqui dentro está acontecendo a convecção e aqui eu tenho a condução, né, através do metal. Essas três situações acontecem ao mesmo tempo. Tá? Aqui, pessoal, eu não vou, a gente até faria isso em sala de aula, né, se a gente tivesse no sistema normal aí, mas é só uma sugestão, tá? Sugestões de experimentos para vocês fazerem com vela, bem simples mesmo. Então, se quiserem fazer para tirar alguma dúvida, né, ou mesmo como curiosidade, quem gosta aí de fazer, depois se alguém que fizer, tira uma foto aí, deixa guardado, anota aqui, para mostrar depois, tá? Mas não é uma atividade que eu vou cobrar isso de vocês, mas seria interessante vocês fazerem, ok? E aqui a minha questão. Essa questão vocês vão responder, vão deixar no caderno, e aí quando a gente retornar, isso está lá nas orientações, quando retornar a gente vai comentar, vai discutir, eu vou olhar o que vocês fizeram, tá? Mas a garrafa térmica, né, olha que curioso, a gente relaciona ela com coisa quente ou fria, mas na verdade se você colocar algo lá muito quente, ela mantém o líquido quente. Se você colocar uma coisa muito fria, ela mantém fria, o líquido frio, tá? Então ela é um isolante. Só que para ela ser um bom isolante térmico, ela tem que impedir que esses três processos que nós estudamos agora ocorram: a condução, a convecção e a irradiação. E o que eu quero que vocês pesquisem é justamente isso, né? O que ela tem, que ela consegue impedir que ocorram esses processos? Impedir não, na verdade nunca vai conseguir impedir totalmente, mas reduzir. Claro que se você deixar um café lá o dia todo, né, no final do dia vai estar frio, mas ela consegue impedir em parte esses processos, ok? Então, nós vamos fazer uma pesquisa, vamos estudar um pouquinho a respeito disso e basicamente me explicar o funcionamento da garrafa térmica, claro, em cima do que a gente estudou aqui na parte de física, ok? Então, espero que as minhas orientações aqui tenham ajudado bastante, né? Eu também espero que nas próximas semanas a gente consiga ter mais um contato direto pelo aplicativo, vai ficar bem mais fácil, né? Aí eu posso continuar montando uma aulinha nesse estilo aqui e lá fica só para tirar as dúvidas, tá? Mas por enquanto é isso, ok? Então até a próxima, pessoal. Um abraço, hein?